Aumento do tempo de cumprimento, de progressão de regime para crimes hediondos. Sou contra. Retirar. Não tem como salvar. Mas, por exemplo, a questão do acordo. A proposta do PL do ministro Alexandre de Moraes é melhor ao pensar o acordo porque não envolve, por exemplo, pena privativa de liberdade. Envolve só penas alternativas. E vai nessa linha, que eu acho que pode ser melhorada tecnicamente, de propor, se é para fazer um debate, chamar a vítima e fazer uma possibilidade de mediação, ampliando, inclusive, o que nós temos hoje nos juizados especiais criminais, que exercem um papel importante também. Mas o que acontece hoje? Esses juizados estão sobrecarregados de processo, as varas criminais no Rio de Janeiro estão sendo reduzidas. Na verdade, a gente aumenta o sistema penitenciário, mas o número de processos mesmo estão cada vez mais reduzidos, estão sendo extintas várias criminais no estado do Rio de Janeiro. Por quê? A gente está aprendendo errado, a gente está aprendendo mal. Temos um número muito alto de homicídios, mas também nem temos o número de circulação de drogas aqui no Brasil, nem é tão alto assim. Então, a gente pensar em aplicação de pena de morte, como está nas Filipinas, para pensar nisso, a gente tem que também olhar para as Filipinas, olhar para esses países e pensar qual foi o resultado dessa política. Tá certo? Pena de morte, além de ser inconstitucional, já se mostrou absolutamente ineficaz. Tem uma pesquisa que está mostrando que é o seguinte, o número a questão de homicídios. Como é que a gente vai reduzir homicídios? Bom, a questão hoje de você ampliar as possibilidades de legítima defesa e da questão de resistência para os policiais e não responsabilizá-los em caso de excesso, isso pode ser um facilitador, isso pode aumentar, inclusive, empoderar as milícias. Por quê? Porque essa margem da legalidade, essa margem do que é legal, do que é ilegal, e a não definição, e uma cultura que trabalha no limite, é exatamente a realidade das milícias, pelo menos na experiência que a gente tem no Rio de Janeiro. O deputado Marcelo Freixo é um especialista no tema, o relatório dele tem que ser lido também para conseguir entender. Então, a minha avaliação é o seguinte, se o policial tem medo, ou se o policial está colocado numa situação de guerra que não deveria estar, que a gente não deveria estar declarando guerra à droga, porque droga é uma substância, tinha que pensar como é que a gente pode oferecer tratamento, oferecer outras respostas, prevenção nesse sentido, deputado, nesse sentido de você, para cada crime, tem que pensar quais são as melhores medidas. E aí, nesse sentido, se a gente, para combater o medo do policial, a gente diz para ele que se ele tiver medo, a gente absolve, a gente não deveria estar pensando, vamos então estar trabalhando com esses policiais para que eles tivessem condições de lidar com aquela realidade, para que eles não tivessem que sentir medo, não tivessem que matar pessoas nesse sentido. Enquanto a gente olhar para os resultados do erro de uma política anterior e tentar dar um jeitinho em relação não às causas, mas ao resultado, a gente só vai estar fazendo uma colcha de retalhos que já vem sendo feita nos últimos 30 anos, e com isso eu fecho. Eu entendo que se a questão do policial, o policial está matando, e isso é dado, ninguém pode negar, a gente tem que debater com esses policiais por que eles estão matando. A corporação tem que enfrentar esse tema, tem que ter... dentro da corporação tem que ter mecanismos de controle muito mais firmes. E não você achar que é natural o policial sentir medo, a gente vai deixar que ele sinta medo, a gente vai deixar que ele mate, e aí o que a gente faz? A gente alivia na pena. E aí eu devolvo a pergunta para o coronel. Vejam só, então, se a gente está liberando, nesse raciocínio da intimidação, se a gente está liberando a legítima defesa para esses policiais matarem e não serem responsabilizados, a gente não está intimidando eles. Então, o resultado vai ser o quê? Mais mortes? Veja como também a intimidação tem que ser usada para os dois lados. Se essa lógica que a gente está usando para ampliar a punição, para ela ter um efeito intimidatório, no mínimo, a gente não pode também dar chance para o policial, que deveria estar na sua corporação, ser treinado, reprimido e orientado para não matar. A gente pode dizer que ele tem que matar e a gente dá uma carta em branco, tipo 007. O ministro da Justiça gosta das imagens de filmes. Eu termino dizendo que a gente não pode tornar esse país uma imagem de filme, nem dizer dar autorização para matar para os policiais militares. Quanto à questão da Luciana, primeiro, até para alguns palestrantes aqui, usam muito a questão da Polícia Militar do Rio de Janeiro como exemplo do Brasil. Vamos lembrar que temos quase que 500 mil policiais militares no Brasil e o Rio de Janeiro tem cerca de 55 mil policiais militares, 10%. Então, não rotulem ou não utilizem como parâmetro a Polícia Militar do Rio de Janeiro comparando com as demais polícias do Brasil. Nós estamos falando aqui da Polícia Militar do Brasil, não da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A questão que a senhora falou da questão do excesso,
lembrando que não é para a polícia militar a excludente da questão do excesso, é para todos, né? É o caso da Ana Hickman, daquele fã que entrou, o fã obviamente com transtornos mentais, que entrou na residência dela, fez de refém a irmã, o cunhado, já iria matá-la, matar todos ali, e o cunhado da Ana Hickman, utilizando-se, né, de um momento ali, acabou matando aquele marginal, óbvio, né, que em legítima defesa de terceiros, só que não há nenhuma previsão no Código sobre o número de tiros. Então, quase que ele é apenado, condenado por excesso. Sabe, não tem cabimento uma questão. Então, essa questão do excesso não é para o policial, é para todos os cidadãos, já que não há nenhuma previsão constitucional nesta questão da pessoa que não está preparada acabar se excedendo, mas obviamente que agiu em legítima defesa de terceiros e de si próprio. E também da questão que foi dito aí, na questão do medo, né, não é uma excludente prevista, não está nem citado na questão para os profissionais da área da segurança pública. Lembrando também que o medo está no Código Penal alemão, que aliás o ministro Sérgio Moro mandou para mim hoje 3h30 da manhã, né, a tradução do Código Penal alemão, que existe essa previsão desse termo medo no Código Penal lá, mas não é para ser aplicado no caso dos profissionais da área da segurança. Só falando dessa questão. E também que a senhora perguntou se isso aí serviria para os policiais. Lembrando, como eu acabei de dizer, eu como policial militar, como capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós não temos nenhum compromisso com criminosos, com marginais. Como eu falo para o Marcelo Freixo aqui, para nós não existe isso lá no Estado de São Paulo. Acho que a questão das milícias é mais no Rio de Janeiro, não sei de outros estados que tem, mas para nós não temos compromisso nenhum com marginais, independente de quem quer que seja, até mesmo se houver, havendo dentro da instituição policial, que obviamente há, né, numa instituição gigantesca como é a Polícia Militar, com 500 mil homens, há seus erros, há seus marginais infiltrados aqui dentro. Nós não consideramos policiais, nós falamos do cidadão de bem. Também a senhora citou muita questão de exemplo que são exceções. A gente não fala da exceção daqui, a gente fala da regra, né? A exceção é que existem esses maus policiais que aproveitam da farda para cometerem crimes. E nós somos os primeiros a querer saber quem são, e até falei, né, para nós deveria haver um rigor maior para esses marginais que estão dentro das instituições. Não são policiais militares, são marginais que estão utilizando fardas. E a gente vê a situação de um cidadão, do policial de bem, trabalhando com alguém que é infiltrado pelas facções criminosas, o marginal trabalhando ao lado dele. É óbvio que isso aí para nós é péssimo, e temos o maior interesse de extirpar esse tipo de policiais. Por outro lado, a gente também pede, já fica um apelo aqui para o pessoal do PT, do PSOL, PCdoB, que nos ajudem. Há muito tempo nós pedimos também para que haja uma exigência maior para ingresso nas polícias militares. Porque o pessoal cobra demais do policial militar, esquece que no Rio de Janeiro recebe R$ 1.800, que não exige sequer curso superior. Então, na hora de você qualificar, você ter uma qualificação melhor dos policiais, nós temos essa dificuldade em recrutamento pelos baixos salários, que ninguém quer fazer o que a Polícia Militar faz pelo que recebe. Dentro do artigo 144, é a única instituição que não exige curso superior. Para a Polícia Federal, todas as carreiras da Polícia Federal exigem curso superior. Para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Civil, e logo, que para a mais exigida, que é a Polícia Militar, não se exige curso superior. Ou não se dá um atrativo salarial que permita a gente ter 100 mil candidatos aí para você selecionar 10 mil, 5 mil, ter uma qualificação melhor.